Há uma palavra de Deus nos nossos corações, Marcos capítulo 5, versículo 21. Eu quero falar sobre um pai, pais que inspiram, né? Um pai inspirador. Eu vejo em Jairo, nessa passagem, um pai inspirador. A palavra de Deus diz, Marcos capítulo 5, versículo 21 em diante. E passando Jesus outra vez num barco, para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E, estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais, versículo 35, chegaram alguns da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e eis que choravam muito e pranteavam. E entrando disse: por que vos alvoroçais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talitá cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse-lhe que lhe desse de comer. Meu Deus e meu Pai, querido Pai Celestial, nós louvamos a Ti, ó Deus, por esse dia, pela igreja reunida, por aqueles que estão conectados conosco, mas nós queremos agradecer porque Tu és o grande Pai Celestial. E louvamos também pela Escritura, que nos mostra alguns pais que foram inspiradores, que foram homens que as suas atitudes nos ensinam. E nós queremos agradecer por esse pai chamado Jairo, que deixa algumas lições para nós nessa noite. Te louvamos em nome de Jesus. Que ele estará sentado, meus queridos. Meus queridos, baseado nesse texto, eu quero falar sobre um pai inspirador. E um pai inspirador eu vejo na vida de Jairo. No Brasil, segundo domingo de agosto é celebrado o Dia dos Pais. O Dia dos Pais é celebrado nos diversos países do mundo em datas diferentes. E foi incluído oficialmente no calendário brasileiro no ano de 1956. Portanto, fazendo 64 anos que se comemora o Dia dos Pais no segundo domingo de agosto. A nossa sociedade está necessitando de pais inspiradores, de pais que venham ser modelos, de pais que venham ser referenciais. Faltam referenciais positivos para a presente geração. Sabemos que a paternidade é uma missão extremamente nobre e ela requer preparo,
ela requer dedicação. A paternidade requer muita abnegação e sabedoria. A paternidade responsável é uma das maiores carências da nossa época em que estamos vivendo, porque sem esse referencial de pai, pai que inspira, pai modelo, pai referencial, a família fica fragilizada e enfrenta gigantescas dificuldades para superar o hiato, o vazio deixado pela ausência paterna. Eu vejo na pessoa de Jairo um pai que inspira, um pai inspirador, um pai modelo, um pai que deixa algumas lições para nós. Por exemplo, sabemos que Jairo, ele não foi um super pai. Sabemos que não existe super pais e nem pai detentores de todos os poderes. Eu sei que todos os pais têm suas dificuldades, têm suas fragilidades e têm muitas vezes as suas deficiências como pai para inculcar a devida lição, o devido ensinamento para os filhos, principalmente na época que nós vivemos, uma época difícil, uma época complicada. Educar filhos não é brincadeira, principalmente quem tem seus pais, os pais que têm seus filhos ainda crianças ou adolescentes. Ficam muitas vezes numa encruzilhada e perdidos, o que pode ensinar, o que não pode. E muitas vezes nós vivemos numa época que os pais sentem-se inseguros e limitados para inculcar toda uma educação eficiente no coração dos pequenos. Mas há algumas lições que Jairo nos deixa que se você seguir, você vai ter sucesso dentro da tua casa. Você que tem pais, você que tem filhos, crianças, novos, adolescentes, há algumas lições para nós nesta noite. Em primeira instância, nós vemos quem foi Jairo. Jairo, a Bíblia diz que era um principal da sinagoga, aquele que era um líder na sinagoga, aquele que servia, aquele que dava andamento às reuniões que eram celebradas, todas com os sacerdotes, todo aquele rito da leitura da lei de Moisés e toda aquele ritualismo que se empregava nos cultos judaicos baseado na lei de Moisés e sacrifícios e assim por diante. Nós vemos que Jairo era um dos principais. Só que Jesus, aonde ele passava, ele operava milagres, maravilhas, coisas extraordinárias estavam acontecendo. E os sacerdotes, e os principais da sinagoga, e todos que estavam envolvidos com a sinagoga, começaram a ficar revoltados com o povo seguindo a Jesus. E eles começaram a ver Jesus uma ameaça para o culto judaico. Eles começaram a ter Jesus como charlatão, como uma pessoa que estava induzindo o povo para o erro, e até mesmo eles chegavam a dizer que os milagres que Jesus estava operando, ele operava porque ele era induzido, era cheio de demônios, e por Beelzebu é que ele fazia aqueles milagres, e as coisas que aconteciam era realmente influenciado pelo demônio. E essa era a ideia corrente que era firmada entre o pessoal da sinagoga. Mas enquanto eles pensavam assim, Jesus continuava o seu ministério. É claro que eles estavam cada dia mais fechando o cerco contra Jesus e já ameaçando, ora em apedrejá-lo,
ora em querer prender, e até tentaram algumas vezes, mas por causa da multidão e por causa dos muitos milagres, eles estavam vendo a hora para fazer isso, mas Deus não permitiu, porque a hora não tinha chegado ainda, e só aconteceu de prender Jesus quando realmente a hora chegou, determinada pelo plano da salvação do nosso grande Deus. Mas no meio dessa caminhada, Jairo tinha uma filha, e essa filha fica enferma, e essa filha cada dia vai ficando mais doente, e Jairo procura todos os recursos e ele não encontra uma solução para a sua filha. Jairo estava passando por esse drama familiar, estava na eminência de perder a sua filha, a filha que não sabemos se era única, mas entendemos até que era. Ao perder, se ele perdesse a filha, ele não iria apenas perder a filha, mas sem dúvida a alegria, o encanto, o afeto, a ternura, a amizade, o diálogo com a filha, tudo ia água abaixo. O coração desse homem estava apertado, os médicos de então não davam a solução. E agora ele estava num dilema: ou eu vou ver a minha filha morta e ter que sepultá-la na tenra idade de adolescente, ou eu vou quebrar todos os protocolos, vou de encontro àquilo que eu achava até então e aquilo que os meus colegas apregou e os sacerdotes ensinam. Eu vou até Jesus, eles vão me criticar, vão fazer críticas, vão fazer bullying de mim, mas ele ficou naquela indecisão. Olhava para a filha, cada dia piorando. Olhava para os comentários, cada vez mais fortes os comentários. Jesus está curando. Jesus está acalmando o mar. Jesus calmou a tempestade. Os demônios o sujeitam. Jesus curou o cego. Jesus levantou o paralítico. Jesus fez isso. Jesus fez aquilo. Ele chegou o momento, ele disse: olha, eu não quero mais saber o que os meus colegas vão dizer. Eu preciso tomar uma decisão. A vida é feita de decisões. E decisões ao lado de Jesus vai sempre desaguar em bênção, em vitória, em milagre, em cura, em transformações. E ele olhava para sua filha, cada dia sua filha definhando, e ela vai morrer. E chegou um dia que ele olha para sua filha e ele percebeu: é hoje ou até final do dia a minha filha não vai sobreviver. Eu vou aonde Jesus está. E ele foi à beira do mar, porque soube que Jesus estava próximo ao mar. E Jesus, passando, estava no barco, desembarcou, estava com uma grande multidão, apertava, e lá vem Jairo, um dos principais da sinagoga. Todos eles olhavam para Jairo, porque Jairo era uma pessoa conhecida. Todos olhavam e diziam: não é possível, o que Jairo vai fazer? Até então eles só criticavam de Jesus, mas agora ele deixa todo o orgulho de ser um dos principais da sinagoga, deixa toda aquele status que ele tinha na sociedade para ir até Jesus. E agora ele vai, porque ele começa, cada passo que ele dava, indo mais próximo a Jesus, a convicção era mais forte que Jesus era realmente o Messias e Jesus era a solução, e os conceitos que ele tinha estavam tudo errado. E agora a Bíblia diz que ele tomou a decisão de ir aonde eu estava, e a primeira coisa que a Bíblia diz: e vendo, ele viu Jesus.
E quando ele viu Jesus, a certeza invadiu a sua alma, a fé foi acionada, e ele disse: aqui está a solução para a minha casa. Aqui eu vejo um pai inspirador. Ele foi de atrás da bênção, ele foi de atrás da sua vitória, ele não abriu mão. Não importava o que os colegas iriam falar, o que a sociedade ia dizer, ele não importava os comentários diversos que iriam surgir, ele foi de atrás da sua vitória. Pais que aqui estão, não importa o que as pessoas venham a dizer, não importa o que as pessoas venham criticar ou falar, mas que você possa sempre estar com Jesus, ir de atrás de Jesus, ver Jesus, querer Jesus na tua vida e levar Jesus para dentro da tua casa. A primeira coisa que a Bíblia diz: e vendo, ele viu Jesus. O que é que você está vendo, irmãos? O que é que você está vendo? Que você possa ver Jesus como Senhor, como Salvador, como aquele que cura, como aquele Pai da eternidade, o príncipe da paz, aquele que traz alegria, aquele que traz salvação. Jairo viu, e ele viu Jesus como o Senhor da sua vida agora, como aquele que deveria ir para estar na sua casa. Ele viu Jesus como a solução para o seu problema e a solução para a sua filha. Que você possa ver Jesus dessa maneira, ver Jesus como teu Salvador, ver Jesus como aquele que a qualquer momento vai aparecer nas alturas para buscar a igreja. Que você possa ver Jesus como o Senhor absoluto da tua vida, como a única solução para esse mundo que está em caos, num beco sem saída, mas que você possa olhar para Jesus e ver Jesus como a solução para a tua vida. Ele viu. E quando ele viu Jesus, a Bíblia diz que ele se prostra. A Bíblia diz que ele prostrou-se diante de Jesus. Ele viu e ele prostrou-se. Aquele que tinha o status de principal da sinagoga, agora ele prostra-se diante do mestre. Os olhares, quem sabe, de algumas pessoas reprovando: mas como? O principal da sinagoga, que até então só criticava Jesus, agora prostrado diante de Jesus, é que ele reconheceu que Jesus era o Senhor. Aquilo que muitas pessoas não podiam imaginar, não podiam perceber, não podiam ver, ele viu: Jesus realmente é o Messias. E ele prostrou-se diante de Jesus. Ele se humilhou diante de Jesus. Você quer vitória? Você quer milagre? Você quer solução para a tua casa? Prostre-se diante do Senhor. Se humilhe e você vai ver que a verdadeira bênção vai chegar na sua casa. Ele prostrou-se. Então foi um pai inspirador. Ele está inspirando vidas. Ele inspirou vidas para ver Jesus, para prostrar-se, para se humilhar diante de Jesus. E agora ele não só prostrou-se, como ele roga, ele suplica, ele intercede, ele clama, ele roga e diz: Jesus, a minha filha está à beira da morte. Ele suplicou pela filha. Aqui eu vejo um pai inspirando os demais pais a orar pelos seus filhos. Se você, pai crente, não orar pelos teus filhos, não suplicar pelos teus filhos, quem vai suplicar? Quem vai orar pelos teus filhos? Se você não fazer isso, o que será dos teus filhos? Vão à morte. Se aquele pai não suplicasse pelaquela filha, se aquele pai não rogasse pelaquela filha, se aquele pai não derramasse lágrimas e fosse até Jesus e suplicasse por aquela filha iria morrer e iria ser sepultada e não teria solução. Mas aquela menina tinha um pai que abriu o coração para Jesus. Filhos que aqui estão, se seu pai é crente,
louva a Deus pelos seus pais que são crentes. Agradeça a Deus pelos seus pais. Pais que aqui estão, não pare de orar, não pare de suplicar pelos seus filhos. Porque se você não suplicar, eles ficarão perdidos e perdidos para sempre.